Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos ao programa Tendências, hoje de forma gravada, me chamo Alan, hoje dia 9 de agosto, uma sexta-feira, vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa. Vamos lá pessoal, o Ibov segue sua movimentação aí de alta, né? Então, deu aquela puxada para baixo, deixou um paviozão lá no 123 mil, já está vindo para romper os 129, né? Nós havíamos chamado a atenção ali da possibilidade de um terceiro movimento quando ele fez este movimento aqui, mas aí ele falhou, né? Teve toda aquela notícia ali, o medo de uma possível recessão nos Estados Unidos, né? Eram dados mais fracos. Depois já vieram dados mais positivos, aí o mercado acabou devolvendo toda essa última puxada aí, todo esse último estresse ali que ele deu do dia 1º de agosto até mais ou menos ali o dia 5 de agosto, né? Se não me engano, é quando ele deixou esse paviozão aqui, tá? Então o mercado voltando praticamente numa linha reta, né? Se eu pego tempos gráficos menores, dá para ver que ele acabou engolfando a última pernada de baixa. Então, se você vem, por exemplo, 60 minutos, é mais fácil de mostrar. Ele deu uma puxada para baixo, depois acabou voltando tudo, né? Então, fez um novo fundo e agora ele está fazendo um novo topo. Vamos lá, pessoal. Antes de dar essa puxada para baixo, né, eu chamei a atenção da possibilidade de um da 3 para cima, tá? Ele acabou falhando ali e voltou um pouco mais, né? Eu ainda acreditava que ele faria algo parecido com isso, né? Então, depois que começar a puxada, acreditei que ele faria um repique e testaria esse pivô, testaria essa região de pavio aí que ele deixou. E aí, se ele testasse, aí sim eu começaria a ver a possibilidade de uma nova entrada, ali, acreditando novamente naquela retomada, acreditando no movimento de onda 3. Bem, ele acabou voltando em linha reta e já está passando para cima dos 129 mil, 130 mil aqui, tá? É 129.600, né? Vamos lá, pessoal. Ainda é cedo afirmar que ele vai esticar e se eu projetar 100% desse movimento para cima, o próximo alvo que o Ibov está sugerindo aí para a gente está na faixa de 134 mil ali mais ou menos, 133 a 134 mil é o topo aí que ele deixou em janeiro, tá? Então ele volta para testar ali topo histórico, né? Região de topo histórico, só confirmar, mas é topo histórico sim, exatamente, é o topo histórico. Então o Ibovespa já começa a apontar lá para testar o topo histórico. O que eu vou acompanhar é o seguinte, tá? Ele, por enquanto, está acima dos topos anteriores. Ele precisa permanecer, tá? E importante que a semana que vem ele dê continuidade neste movimento. Se, por um acaso, hoje ele fecha acima dessa região e a semana que vem ele já volta para baixo, tomar cuidado, porque a gente ainda pode ter um Ibov andando de lado entre a região de topos anteriores e a região do pivô aí que ele acaba formando ali perto dos 125.500, tá? No momento, do jeito que ele está andando ali, eu estou acreditando que é para cima e que ele vai tentar buscar lá a região dos 134 mil. Mas, como ele esticou ali muito rápido, né, acabou tirando um pouco da relação risco-retorno, só tome cuidado se ele falhar, né? Porque muitas vezes a gente acaba entrando na compra pesada aqui, e se ele não rompe e volta para testar de novo a região de fundos anteriores, vai acabar deixando preso neste ponto, tá? O ideal por Ibov, né, pensando em novas compras, seria deixar ele dar uma esticada aqui acima desses topos anteriores, voltar corrigindo e formar um pivô acima dessa região em vermelho. Aí sim, a gente consegue ter ali uma condição mais interessante de compra com estoque mais baratinho abaixo do pivô, tá? Então, vamos acompanhar. Ibov ali sugerindo continuação da movimentação de alta. Está esticado, mas está cumprindo topos anteriores. Começa a ver a possibilidade desse Ibov buscar a faixa de 134 mil. Tem alguns pontos no meio do caminho, né? Inclusive, ele está testando aqui os 129.900, tem aqui os 131.700, 131.800 também, mas acima desses pontos, pela projeção, está sugerindo aí a faixa de 134 mil. Vamos ver se ele chega lá na próxima semana. Gráfico do dólar, WD Off Put. Vamos lá. E o dólar, né, da mesma forma que o índice tem feito uma movimentação quase que numa linha reta, o dólar também está devolvendo ali praticamente numa linha reta, vem perdendo todos os suportes. Havia marcado aqui uma região de resistência no curto prazo pelos 120 minutos, que é essa região que ele perdeu aqui dos 620, né? Ele segurou durante algum tempo ali, deu essa pernada de alta, foi forte, tentou segurar os 620, foi um pivôzinho e já mandou para baixo, tá? Inclusive está perdendo 5.550 ele está perdendo, tá? Olha, começa a sugerir um alvo no 5.500, 5.500 até 5.430, tá? Então, dólar para baixo. No momento, eu vejo que movimentos de repique no dólar são oportunidades ainda para venda. Não consigo ver compra no dólar no momento.
e já começa a projetar alvos lá perto de 5,43. Ok? Vamos dar uma olhada no gráfico de Petrobras, Petri 4, gráfico diário. Bem, Petrobras segue na mesma, em cima de uma marcação de fundos anteriores, tem uma região de resistência no 37,90, tá com mais resistência para baixo, né? Ele está consolidado, tá, pessoal? Está consolidado. Eu não faria nada com o Petrobras, não. Tá? Ou ele volta para testar fundo. Se voltar para testar fundo, não perder, eu acho que tem uma relação risco-retorno mais próxima aqui dos 34,20. Tá? Então é isso. Eu ainda não vejo ali claramente o que o Petrobras tem. Se eu colocar o PVPC, ele tem uma linha vermelha com 3 linhas verdes, tá? Pelo PVPC aqui é uma condição até para se pensar na compra. O único detalhe é que ele já começa a ter um leque 72 para baixo, né? E aí esse leque 72 para baixo também deixa um pé aí atrás, né? Na possibilidade até mesmo dele tentar buscar 305, tá? Enfim, vamos acompanhar. No momento eu só ficaria na observação mesmo. Ainda não estou ali muito seguro do que o Petrobras faça nos próximos dias. De qualquer forma, ele tem um suporte nos 34,40 e tem uma região de resistência ali próximo dos 38, tá? Vale 3. Bem, vale 3. Deu uma pernada de baixa, certo? Então, deu uma pernada de baixa, movimento de correção. A ideia é voltar para testar esse fundo, tá? Se por um acaso o Vale não fizer um novo fundo e começa a trabalhar acima desse pivôzinho que ele está formando, começa a haver uma possibilidade pelo risco, tá? Não é a melhor condição, porque lembrando que o Vale fez um fundo mais baixo do que os anteriores. Mas em alguns momentos acontece, no preço ir lá, violino, o fundo anterior, depois retorna tudo de novo para cima. Então, assim, no momento eu não gosto da compra, até vejo uma possibilidade de Vale continuar na sua movimentação de queda, né? Isso aqui pode ser uma continuação da pernada anterior, né? E aí Vale faz algo parecido com isso. Então, eu não pensaria na compra, mas se por acaso não perder o fundo anterior e passa a trabalhar acima de 57,60, já começa a uma possibilidade pelo risco, com stop curtinho abaixo das mínimas ali no 56, tá? Mas ele precisa ficar acima dos 57,60, 57,60, 57,70. Se ele não voltar para cima dessa região, cuidado com compras. Se alguém estiver vendido, né? Eu acho um pouco esticada a venda, mas se alguém estiver vendido, próximos alvos Vale perdendo essa região do fundo anterior, seria ali perto dos R$ 55, tá? Seria esse fundo de agosto de 23. Vamos dar uma olhada no gráfico do S&P 500. Vamos lá, pessoal, S&P 500. S&P 500 deu uma pernada de queda. Deixa eu pegar aqui, ó. Tem uma pernada de queda e desde então vem no movimento de repique, tá? Eu tenho uma expectativa ainda que o S&P 500 venha para baixo, tá? Eu não acredito que ele volte numa linha reta, por exemplo, que é a mesma coisa que o Ibov fez, tá? Pode acontecer? Sempre pode acontecer, mas não é o que eu colocaria como o mais provável, tá? O mais provável ainda vejo que seria uma leve correção e aí se fizer novo fundo, aí sim dá para começar a pensar numa possibilidade de compra, 3 movimentos para cima em tempos gráficos menores. Enfim, então, só tome cuidado, porque eu ainda vejo uma certa dificuldade no S&P 500, inclusive tem uma região que nós marcamos perto dos 5.400, pode ser um ponto que ele ainda sinta, tá? Pelo gráfico de 2 horas, eu já começo a ver que o S&P 500 está trabalhando acima de um topinho anterior, tá? Que é esse. Repara que pelo gráfico de 2 horas ele deu uma esticada para baixo, aí fez um movimento de pique, voltou para testar fundo e não fez novo fundo. Começa a trabalhar acima dos 5.340. Vamos acompanhar para ver se dá continuidade. Se ele conseguir permanecer acima desses 340, ou caso ele dê uma esticada um pouco mais para cima, voltando para testar, para quem tem um viés aí mais comprador, pode ser uma tentativa aqui, tá? Comprar agora, olha, ainda vejo que corre o risco dele bater cabeça e mandar para baixo, né? Ele pode simplesmente estar testando esse topinho tempo gráfico menor para depois voltar para a região dos 5.200 e testar esse pivôzinho aqui, esse fundo que ele marcou no dia 7 de agosto, tá? Então, por enquanto, eu só observo também a S&P 500, ainda acho cedo afirmar que ele vai retomar para cima. Eu ainda tenho uma leitura ali, né, de que ele volta, pelo menos para testar esse fundo, faz uma correçãozinha aí dessa última puxada que ele fez de alta. Então, vamos acompanhar, né, caso volte para testar fundo e não faça um novo fundo, aí sim a gente começa a ver uma possibilidade, pelo risco ali, com o stop curtinho lá abaixo do fundo, de compra aí no S&P 500, tá? Por enquanto, ainda vejo que é para baixo e que o movimento atual é um repique da queda anterior, tá? Bem, pessoal, vou encerrando por aqui. Desejei para todo mundo um excelente final de semana, bom final de sexta-feira
E na segunda-feira a gente está de volta a partir das 17 horas, e aí na segunda-feira ao vivo, tá? Então é isso, bom final de semana para todos e até segunda. Tchau, tchau.